Fuck My Brain. Antes de começar o programa, aqui vai um aperitivo pra vocês. Eu queria começar com o tema do programa. Você não é o que a sua mente pensa. Interrogação, como assim? Se a gente tá aqui pra fuck the brain, let's fuck the brain. Ai, meu Deus, eu me sinto no vestibular sem saber o que eu tenho que responder. Eu acho que era eu que tinha que responder perguntando, mas eu tô fazendo. Mas são provocações. Eu gosto desse programa. Mas vamos evoluir, então tá bom. Então note a mente tentando te proteger, criando o pior cenário possível. Então nota, você tá observando isso. O primeiro passo é compreender que a mente é uma coisa e você é o observador, que é outra coisa. O que você está pensando é a sua mente está pensando. Aí vem, se você está pensando no que você está pensando, de novo, é a sua mente que está pensando. Pergunto, essa estratégia de autoproteção está funcionando? Não. Na prática, Kátia, como que a gente consegue fazer algumas coisas assim pra, então, silenciar uma mente, escutar outra? A mente é outra coisa. A mente é o meu computador, é uma ferramenta. Eu uso para fazer continha e lista do supermercado. Caraca, mas quem sou eu? Nossa, então significa que eu jogo 700 informações o tempo todo pra minha mente, coitada? Não, porque o sofrimento existe. Mas por quê? E essa pergunta me moveu ano após ano, após ano, após ano. Conseguimos fuck the brain? Nossa, conseguimos. total. Tem gente que tá até agora assistindo falando, vixe. Fuck My Brain. Fuck My Brain. Olá, está começando um fantástico episódio da F My Brain. Aqui a gente trata de todos aqueles assuntos que bugam a nossa mente, que tiram o nosso sono e que no fim das contas afetam a nossa saúde mental. Bora pro tema de hoje. E o tema é: você não é o que a sua mente pensa. Fuck My Brain. E para falar desse assunto, a gente trouxe a Kátia Simeonato, que ela é professora de expansão da consciência, terapeuta e condutora de retiros pelo mundo todo, além de criadora do método de reorganização interna. Com mais de 22 anos de experiência nos campos da espiritualidade e da consciência como terapeuta, ela já ajudou milhares de alunos através de cursos, retiros e mentorias. Criou o maior canal brasileiro de expansão da consciência no YouTube, com mais de 500 vídeos e 1 milhão de inscritos, com um pouquinho de inveja. Olá, Kátia Simeonato. Tudo bem? Estamos aqui com 64 e alguma coisa mil. Obrigada a todos vocês. O programa acabou, nós só queremos saber como chega em 1 milhão de views e é só Então é o isso. seguinte. Mas esse outro programa é como alcançar. Como alcançar 1 milhão tudo de bom, views Kátia? com informação Tudo bom. boa. Você já viu tudo que é bom. uma bagunça, né? Eu adoro bagunça, é muito mais Então- divertido. Que bom. Seja bem-vinda, Muito Kátia. obrigada. Gente, a conversa vai ser profunda, mas vamos começar então com pequenas apresentações. Eu sou a Marina Machado, eu sou especialista em comunicação, mentora de comunicação para empresas, CPFs, CNPJs, e eu sou também estudante de filosofia aos 45 anos de idade. E você, Natália Mestre? Oi, 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 pra todo mundo que nos ouve, nos assiste. Eu sou a Nath Mestre, eu sou empresária. Há quase 10 anos aí, vou completar o ano que vem à frente da Emoticon. Eu trabalho com comunicação estratégica, com brand, com estratégias aí para marcas e pessoas. E Kátia, seja muito bem-vinda, que delícia! Primeiro assim, a Kátia é uma indicação da minha terapeuta maravilhosa, Noêmia. Que a gente ama! Que a gente ama, que a gente fala da Noêmia sempre. A Noêmia ela é sempre citada em algum episódio. Que Você falou mal de mim pra Noêmia? Não, Porque quando a gente traz na terapia, normalmente é porque tá dando trabalho. definitivamente não, Tá, amiga. se eu começar a ser questões da Noêmia, você me avisa? Aviso, Noêmia, ó. Noêmia maravilhosa. E, Kátia, se esse programa ensinar eu a ter uma relação melhor com a minha mente, que simplesmente não para, abre 50 caixas enquanto eu deveria estar dormindo, por exemplo, nós já atingimos o meu objetivo aqui. É o de todos, muito bem, muito bem, muito bem. Ô, Kátia, e dito isso, né, a gente fala, no programa de filosofia, que a gente fez um programa lindo recentemente, a gente começou parados, inspirando e expirando. E é a sensação que a gente precisa, quando a gente vai falar de um tema tão profundo assim,
né, de acesso a uma expansão da nossa consciência. Mas eu queria começar com o tema do programa. Você não é o que a sua mente pensa. Interrogação, como assim? Como assim? Então, ao invés de respirar, a gente pode só colocar a atenção na planta dos pés. Planta Então os você tá pés no ouvindo, chão. tá Planta dos pés no assistindo. chão. Até o Paulinho, hein? Aí, quando a gente faz isso, você não sente que chegou? Sim, aterrizou Aterrissou, assim. Porque a gente passa a vida aqui, ó. na mente. Passa a vida aqui. Tem gente que fala pra mim, eu não sabia nem que eu tinha pé. Uau. Agora experimenta fazer o programa todo com a consciência no seu pé e ver o que acontece. Faça as perguntas, seja lá quais forem, mas mantendo a consciência lá no seu pé. Isso vai ser um desafio, hein? Porque quando a gente vem pra cá, esse cara aqui é louco. Agora, quando a gente vai lá pro pé, a gente se torna mais presente. Porque aqui ele tá o tempo todo, no passado, no futuro, você vai pro pé, ele dá uma centradinha. Não é total, mas ajuda. É igual colocar uma âncora. Juro que eu vou tentar. Tá bom. É interessante isso. Ficaremos com... Ok. Eu Bom, tô, mas eu então tô com vamos... a atenção num pé só. Um pé só. O outro tá queimado. Você tá muito treinada. O outro tá queimado, Tá queimado tadinha. mesmo. Tá queimado mesmo. Queimado. Mas vamos então à minha pergunta. Você não é a que a sua mente pensa. Como assim? Como é que você se apresentou? Me apresentei profissionalmente como uma pessoa especialista em comunicação. A Nath mentora. também, né? Sim. Eu sou não sei o quê, sou não sei o que lá. Quem te falou? Quem me falou? Pera, vamos entrar então numa resposta. Sim. Essa, quer dizer, não é quem sou, é quem estou e o que eu ofereço. Porque quem eu sou é outra coisa. É verdade. Então, quem te falou que você é? Foi Esse é a meu tua mente. CPF. Quem te falou que você é a tua mente? A tua mente te diz quem você é. E ela diz, você é a Fernanda. Não. É a Marina. É a Marina. Você é a Marina. Você é a Nath. A mente fala isso, ela te conta quem você é. E ela usa o pronome eu. E aí o que acontece? Você pensa que isso que é você. E você concorda com a mente. Só que você não entende que você e a mente são duas coisas diferentes. Olha, eu não quero que você fique diferente do seu microfone. Deixa Certo. eu aqui. Aqui, Pronto. melhorou? Tá. Faltou eu fazer isso em você. Especialista em comunicação. Não, tô de olho. Mas, Kátia, como é que eu sou diferente da minha mente? A minha mente, e eu tô fazendo uma provocação, tá? Entendi. Mas assim, como que eu... Tá bom, mas essa sou eu. Eu sou uma mentora em comunicação. Eu sou jornalista. Eu sou. Então, vamos pensar o seguinte. Quem está assistindo, né? Você consegue observar o seu corpo? Consigo. Se você consegue observar seu corpo, significa que você é ele ou você é o observador do corpo? Eu sou observador do corpo. Aham, então você não é o corpo. Putz. Já tá caindo. Dei nota 10 pra Dei quem tá nota ouvindo no 10. Instagram, no Spotify. Você consegue observar suas emoções? Consigo. Então você é o observador. E se sou observador, consigo controlar. Não, você está observando. Por que um observador consegue controlar? Por quê? Eu sou observadora dessa jarra d'água. Estou observando, só. Estou neutramente observando. Você consegue pensar em um elefante? Consigo. Pensou em um elefante? Sim. Pense agora em rosas. Você viu a imagem da rosa? Uhum. Às vezes até dá para sentir o perfume. Você é observadora do pensamento ou você criou o pensamento? Agora eu criei o pensamento. Você deu um comando. É igual apertar um botão, assim. Se eu te falar 5 mais 4, você viu 5, viu 4 e viu a resposta. Uhum. É uma calculadora. Eu sou um chat GPT. É. Que eu vou lá e busco as informações de onde elas estão e trago a resposta. Não, você não é, a mente é. Putz, vai ser difícil isso, hein? Amigo. Vamos lá, A mas gente faz vai viajar, sentido. a Não, gente é vai importante viajar. a gente ir no beabá. É. E é interessante isso. Então, você joga uma informação para a mente, ela desenrola a informação. Caraca, mas quem sou eu? Então, é quem vê. Nossa, então significa que eu jogo 700 informações o tempo todo pra minha mente, coitada? Não. Você é um deep sea. Exato. Eu sou uma metralhadora de informações. Você é as informações ou é a mente que tem as informações? A mente tem as informações. Tem. De onde elas vieram?
Ai, meu Deus, eu me sinto no vestibular sem saber o que eu tenho que responder. Eu acho que era eu que tinha que responder pergunta, né? Mas eu tô fazendo. Mas são provocações. Eu gosto desse programa. Mas vamos evoluir. Então tá bom. Uma resposta que eu daria. Você tem as informações ou... De onde vieram as De onde informações? vieram as informações? Eu tenho informações. Tenho. Porque eu vivi histórias e essas histórias estão impregnadas na minha mente e essas são minhas memórias. Você tem certeza que você viveu as histórias? Você Oi. observou. Até essa pergunta tinha. Então, só para, põe atenção no pé. Você tem absoluta certeza que você viveu essas histórias? Ô, Cacilda, tenho. Então, põe atenção no pé, Tá. respira Se eu falar não, eu vou estar e certo. deixa vir a resposta. Pode ser sim, não tem resposta certa ou errada, mas deixa ela brotar em você. Você tem absoluta certeza de que você viveu sei lá qual experiência? Eu acho que sim. Eu acho, não é como... Eu devia ter vivido aí, se eu tenho a memória. Acho que sobre o que eu penso, sobre o meu ponto de vista, na qualidade de quem observou, a experiência pra mim foi daquele jeito. Então eu vou te contar uma historinha. Teve as Torres Gêmeas lá, Uhum, 9/11, uhum. que caíram. E logo depois, um tempo depois, várias pessoas foram entrevistadas sobre o que aconteceu, o que elas viram. E uma pessoa... Tem que achar essa... Eu sempre falo desse assunto, porque eu li em algum lugar e depois tenho que achar onde eu li. E daí uma pessoa descreveu tudo o que aconteceu. E descreveu com detalhes. E disse onde estava e tudo mais. Só que de onde a pessoa estava, era impossível ela ter tido aquela visão, aquela percepção, a experiência que ela disse que teve. Impossível. E isso vem de um estudo sobre memória. Porque a nossa memória mistura o que você escutou, o que você assistiu, o que você pensou, o que aconteceu e tudo envolvido. A memória mistura tudo isso. Então, quando você diz, eu tive tal experiência, você tem certeza absoluta que teve? Se uma pessoa é esquizofrênica e ela tem lá qualquer surto, ela tem absoluta Sim. certeza daquela experiência. Ela teve? Não. Onde ela teve a experiência? Na mente. cabeça dela. Na mente. Ela viveu a experiência ou ela assistiu? Ela Assistiu. Aham. Agora, Kátia, por que nós precisamos ter essa clareza? Vamos pôr assim. Você sofre. Tem os momentos, sim. Inclusive, estou com um problema de refluxo. Aham. A gente sofre fisicamente, emocionalmente, mentalmente. A gente sofre nas relações, na saúde, nos boletos. A gente sofre. E a razão para ir além de tudo isso é simples, para não sofrer. É a única saída do sofrimento. Quando eu era criança, assim, né? Passei por poucas e boas na infância, mas eu olhava do outro lado da rua. Do outro lado da minha rua era uma favela. E naquela época, anos 70, era esgoto a céu aberto. Não era comunidade, era criancinha pelada no meio da rua que vinha pedir o pão de ontem. Né? Era do outro lado da rua. E além de tudo que eu passava ali, eu olhava para o outro lado da rua e pensava assim, mas por quê? Eu tinha 8 anos. Por que o sofrimento existe? Mas por quê? E essa pergunta me moveu ano após ano, após ano, após ano. Um dia eu entendi por que o sofrimento existe. Porque a gente cria ele. E como é que faz para sair disso? Indo além dele. O que a Kátia está trazendo é muito da filosofia do Buda, né? Siddhartha Gautama. Ele fala que não descansaria até que o último ser humano não sofresse mais, porque foi Siddhartha Gautama, Buda foi um príncipe, era de família da realeza, tudo mais, e ele abandona tudo lá São Francisco de Assis muito tempo depois, mas porque ele quando conhece as dores do mundo, né, e ele fica muito chocado com isso. E a dor e o sofrimento são um dos lados da moeda, né? Porque o desejo é o outro sofrimento, causador de sofrimento. O prazer e o desejo. A busca pelo prazer, né? Prazer e dor.
são as duas correntes da prisão da mente. Ou ela te prende pelo prazer ou pela dor. Mas Gostei. eu acho muito interessante esse assunto, né? Por exemplo, quando eu falei, não tem mais boletos, mas eu consigo ter uma noção muito grande tem muito a ver com o poder que você dá para aquilo, né? Então, por exemplo, a representatividade que um boleto tem para mim pode ser diferente para você, pode ser diferente para você. Claro, devido a tudo que eu tenho de repertório, educação, conhecimento de vida. Os arquivos da tua mente. Exatamente, meus arquivos da mente. Então, por exemplo, para mim, não pagar uma conta pode ter uma conotação e ter um poder e ter uma coisa muito diferente da Marina, por exemplo. Para mim, A morte. né? Para mim é a morte também. Então, nós não somos um bom exemplo porque é muito, muito próximo. Mas assim, tem gente que não se preocupa tanto com pagar o boleto igual a gente. É verdade. Você puxa no seu repertório, você puxa em tudo. Isso tudo para dizer que... Calma, deixa eu ver como é que eu vou construir isso. Pera, tô tentando pensar. Não, mas são complexas. Porque hoje o assunto é complexo. Muito dos passos da gente tentar entender e tentar... Não é controlar a palavra certa, né? Porque você já disse que a gente não consegue controlar. É você entender, então, como você faz as suas reações, como as coisas impactam você de acordo com esses arquivos ou não. A gente tem que dar 3 passos para trás. Tá. O primeiro passo é compreender que a mente é uma coisa e você é o observador, que é outra coisa. Perfeito. Sem isso, a gente não vai para lugar nenhum. Nem adianta falar de ação e reação, nem adianta falar o que eu faço com esse boleto, porque eu estou misturada com o que a mente está me falando. Então, quando a gente começou aqui, vocês se apresentaram, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é um monte de informações que está dentro da sua mente, que alguém te falou, que você concordou, que você assinou embaixo e disse, isso sou eu. Uhum. E quando você se olha no espelho, você diz, isso sou eu. Eu tenho que trocar de roupa. Eu tenho que passar o batom. Eu tenho que arrumar meu cabelo. Eu me identifico com essa pessoa, com esse corpo. Uhum. Que não... Eu vou chutar o balde, né? Se é pra... A gente tá aqui pra F-Brains, é isso aí. F-Brains. Não pode falar o F, né? Pode, Eu funk. falo. Ela Eu fala, eu falo não. funk direto. então, Eu adoro falar funk. funk. É uma palavra maravilhosa. Enche minha boca. Funk é legal. Funk é bom, olha Funk é só. ótimo. Eu também acho. Então, se a gente tá aqui pra fuck the brain, let's fuck the brain. O corpo nem sequer existe. Como é que... talvez eu vá lá na frente e a gente volta para trás. E lá na frente é assim, existe um exercício que, às vezes, se a pessoa tem uma experiência em meditação, ela consegue assimilar com o exercício, entender o que eu estou falando. Às vezes não, mas vale a pena a gente tentar. Tenta se colocar bem no meio da tua cabeça. Uhum. Coloca ali a tua consciência. Se você fechar os olhos, vai dar mais certo. Os olhos vão até pro meio, assim, sobe. Bem lá no centro da sua cabeça. E ali você começa a expandir essa esferazinha. Expandir. E expandir. Aí ela ocupa o tamanho da cabeça. Isso é a mente. A mente não é física, ela não é teu cérebro. É a mente, tudo que tem dentro dela. Aí expande mais, alcança teu corpo. Expande mais, alcança esta sala. E vai expandindo. E dentro dessa esfera está tudo o que você percebe, ou seja, tudo que passa pela sua percepção. Percepções físicas, sensoriais, onde chega o teu pensamento. Da Mari chega nos outros planetas, né? E nos astronautas. E na exploração espacial. Puta, vai mesmo. Vai mesmo. Então, vai lá onde chega teu pensamento. Você está enxergando tudo? Esse é o teu universo. É a tua mente. Agora abre os olhos. É a mesma coisa, feito matéria. É a mesma coisa. Feito isso que a gente chama de matéria, que a gente já sabe que não tem. Então, esse universo aqui é o teu universo. Sim.
que você assiste. Você está me assistindo. A gente está assistindo o que isso aqui, a minha mente, a tua, faz. A gente está assistindo. Isso aqui não é sólido, é uma percepção. Então, imagina que você está dentro de um filme multidimensional, multissensorial, de extrema tecnologia que nós não chegamos, e isso é a tua mente, projetando isso aqui. O boleto para pagar, esta mente projetou, junto com a preocupação de pagá-lo e com a necessidade de trabalhar e ganhar um dinheiro para pagar aquilo. Essa é a prisão. E aí a mente diz, eu sou a Nath, eu sou isso, eu sou a Mari, e você acredita nisso e acredita nesse universo e acredita e se envolve e sofre. Essa é a prisão. Sofrimento ou prazer. Tanto faz. Tanto faz mesmo. E aí, um dia você se cansa. Porque sofre. Aí você fala, e agora? Tem que dar um jeito de sofrer. Só que você continua acreditando que você é tudo isso. Se parar de sofrer, que é a primeira coisa que a pessoa vai fazer? Quando ela resolve que deu para ela. Mudar. De que forma? Tentando entender. Por exemplo, Tentando entender. Tentando entender. Tentando entender. Exatamente. Aí a mente tenta sair da própria mente. Isso é possível? Não. Não vai sair nunca. Isso se chama conhecimento. Estudar. Vou estudar. Vou estudar as religiões, vou estudar as filosofias, vou estudar tudo. Estuda, sai. Os filósofos sofrem também. Todo mundo sofre. Uhum. Aí um dia, tanto sofrer, fala assim, não, tem algo de errado com quem? Tem algo de errado comigo. Você já pensou isso? Todo dia. Todos os dias. Tem algo de errado comigo. Dia sim, dia não, vai. Tem dias eu que... preciso Se tem algo de errado comigo, o que eu preciso? mudar de novo. Não, eu preciso curar. Curar, mudar. É. Preciso curar. Você vai na Noêmia. Sim. Porque eu quero curar. E buscando a cura, eu vou aqui, eu entendo essa terapia, eu vou no terapeuta, eu vou tentar, mas eu tô querendo curar quem? Sei lá o que tá de errado comigo. Minha psique, minha mente. Agora, a própria mente, dentro do jogo que ela própria cria, consegue se curar? Não é? Dead end, de novo. Aí você continua sofrendo. É o ratinho na roda. Até o dia que você começa a entender que seja lá o que for que a mente diz, vai levar para o mesmo lugar. Você vai falar, opa, peraí. Se tem alguém falando comigo aqui dentro da minha cabeça, me mostrando essas coisas, me concluindo, quem está escutando? Eu estou escutando. Eu estou escutando. O que é esse eu? Não estou perguntando nem quem. O que é este eu que escuta? Os pensamentos, que conversa, blá, 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 blá. O Eckhart Tolle, sabe o Eckhart Tolle, que escreveu O Poder do Agora? Não. Autor famosão. O Poder do Agora, Um Novo Mundo, livros incríveis. É um cara que também, né, saiu fora. Chamar assim, saiu fora. O Eckhart Tolle teve um grande despertar porque ele sofria de... Na época se chamava psicose maníaco-depressiva, depois se chamava de bipolar. Ele tinha essa alteração de humor. Entrou no fundo do poço, deitado na cama, disse assim, eu não me aguento mais. Já se disse isso? Quero férias de mim, já falei. Eu não me aguento mais. Eu não me aguento mais, eu não aguento mais a minha cabeça. Quem não é o aguento mais meus sujeito do eu não me pensamentos. aguento mais? A mente. Quem é o sujeito da frase? Eu. Sim. Quem é o objeto? Eu Me. também. Eu também. Então são dois, né? Exatamente. Foi essa a conclusão que o Eckhart Tolle chegou. E ele era brilhante, era aluno de doutorado de economia na Universidade de Londres. Peraí, eu, me, são dois. São dois. Aí ele, fuck the brain, e falou, então eu posso escolher quem eu sou. O sujeito ou o objeto. E escolheu. E transcendeu. Essa é a única saída.
significa que a gente tem que escolher ser o sujeito. Significa que o primeiro passo é entender que tem alguém falando dentro da sua cabeça e te mostrando coisas e concluindo e criticando e comparando e se criticando e se colocando para baixo e julgando todo mundo e se julgando e essa bagunça toda. Tem alguém fazendo isso. É você? Não. Porque se fosse, a pessoa é louca, né? Sim. Porque se fosse, a gente controlaria, pararia se a gente quisesse. Exatamente. Você tá ali lavando. Né? Eu falo sempre Pensa. isso, né? Tô ali lavando minha louça, de repente eu lembro do quê? Do boleto. Do boleto. Eu lembro da traição. Eu lembro. Não, e tem sei coisas lá, mais. Eu acho que a preocupação com eu mesma é muito menor do que a preocupação que eu tenho com os meus filhos. Então, tenha um filho doente, pra você ver se você se desconecta ou tem essa visão de que isso não é real. De que isso não está aqui. Isso não existe, desculpa, não tem como. Mas eu outro dia na aula de filosofia e depois de ler a autobiografia de um yogi, que aliás, eu vou colocar todos esses livros, tanto os que ela citou como esse que eu vou comentar, que eu não trouxe, uma pena, a autobiografia de um yogi de Paramahansa Yogananda, que foi um grande guru indiano e que fez grande fama nos Estados Unidos. E ele relata quando ele começa a ver o mundo como um filme passando na frente dele. Onde Isso ele aí. está totalmente atrás da tela. E ele falava isso, de estar atrás da tela. E o que está acontecendo aqui é uma coisa até em outra velocidade. As pessoas estão aqui, estão vivendo, estão sofrendo. E ele não está parte desta realidade. E que ele conseguia se colocar para fora nesse sentido. Eu digo para vocês que quando em meditação mais profunda, que não é todo santo dia que consigo, porque minha mente é animada, tem momentos que eu tenho essa sensação. E ela é maravilhosa, mas elas são lapsos. Aí vai Buda, volta ao Siddhartha Gautama, larga a mulher e filhos, vou lá cumprir com a minha grande pensata, vou me iluminar, iluminou e foi maravilhoso. Mas quem ficou cuidando das crianças foi ela. E outro dia, na aula de filosofia, eu falei, gente, eu acho isso tão bonito, porque para ser um grande pensador, se tornar um ser iluminado, você não pode ser uma mãe. E eu coloquei por terra muito do que já aconteceu, porque sim, tem mulheres que fizeram isso, mas não chegaram a virarem expoentes no tema, vai. Mas eu acho muito difícil você ter essa desconexão e sair, gente, cuida daí, que eu vou me conectar com o resto, porque isso aqui não é uma realidade, ou isso aqui não é... Ou as dores do meu filho são parte da história dele, como o estoicismo, que eu sou grande adepta do estoicismo, é uma coisa, é a dor apenas do meu filho. É muito difícil esse processo. Agora, chegando a um ponto onde eu de fato tenho essa consciência, onde de fato eu me desprendo, onde eu de fato entendo que eu estou apenas vendo uma tela, como é que fica a vida? Como é que fica a minha conexão com as pessoas? E como é que fica o amor, por exemplo? Você é uma melhor mãe, sendo a Marina, com um monte de preocupação, com seus boletos, com a preocupação com o filho, com a mente indo para o passado e para o futuro, com os seus traumas, com a sua história, e você cuida desse filho. Você é melhor mãe assim? Ou você é melhor mãe em amor e paz? Em amor e em paz, sem dúvida. Uhum. É assim que fica. Quem criou as minhas filhas foi a babá. Eu tenho 3 filhas. E quando eu digo isso, não estou dizendo assim com orgulho, quem criou minhas filhas foi babá. Na época, quando as minhas filhas eram pequenas, eu tinha tanta questão dentro de mim que a escolha era ou eu ser uma mãe neurótica ou eu ir procurar um jeito de ficar em paz. E a minha escolha foi, eu prefiro a paz, eu prefiro encontrar esse amor. Minhas filhas estão grandes hoje, a mais nova tem 19 anos. E a gente tem uma relação maravilhosa. E para as 3 eu pergunto assim, e aí, como é que foi esse tempo que eu passei anos pelo mundo? As meninas dizem, eu tenho orgulho de você. E eu vejo o quanto elas têm assim, esse centramento, essa referência. Por quê? A gente fez o exercício de olhar, né? Isso aqui é o teu mundo. Esse filho faz parte do teu filme. E isso aqui diz assim, é dito nas filosofias antigas, né, há milhares de anos, que esse mundo é uma ilusão.
A gente não entende muito isso, que esse mundo é uma ilusão. Esse mundo é uma projeção da tua mente, inclusive teus filhos. Como que eu modifico a minha relação com os meus filhos? Quando eu me relaciono com a fonte de tudo que há, que é amor e paz. E é esse amor e paz se relaciona. Daí não tem jeito, é amor e paz. Agora, se eu estou aqui na preocupação, na loucura, bom, se eu não dou conta, é melhor eu ficar aqui e cuidar e dar conta desse mundo e continuar nesse sofrimento. Eu perpetuo o sofrimento se eu estou em sofrimento. E eu promovo a paz e o amor se é isso que eu estou. A gente consegue, porque eu imagino quem ouve, assim, tentando traduzir para a vida do hoje, do hiper dentro da cabeça e com uma cabeça gritando, né? E acordando de madrugada e aquela não ficar quieta, a cabeça não, né? Você não consegue dormir direito. Enfim, é uma coisa difícil, ainda mais para um mundo onde a gente está hiper conectado no celular, hiper abastecido de informações, de coisas que a gente não quer. Tá bom, mas volto à questão do filho. O seu filho está com uma doença e você hoje, porque não tem condições financeiras, não consegue um atendimento, consegue se desconectar do sofrimento inerente a este momento? Bom. Porque de fato ele não existe? Bom, chegar lá no não existe é uma viagem, né? Claro. Então a gente está aqui no mundo onde as pessoas estão sofrendo e tal. Tem que chegar num ponto onde a pessoa decide, eu não aguento mais. Enquanto não chegar nesse lugar do eu não aguento mais, vai ser um sofrimento após o outro. É o filho doente, é o boleto que eu não consigo pagar, é a sogra que me perturba, é o chefe que me demitiu, é qualquer coisa. Já notou? Termina uma coisa, começa outra. Sim. Por quê? Por quê? Então, em algum momento da existência, da eterna existência, o indivíduo vai dizer assim, deu, como que eu saio disso? Quando esse deu é real, ele vai procurar um caminho. Esse caminho passa por um processo de autodisciplina. E dentro da autodisciplina, eu preciso sentar e me conectar com a mente real, ao invés dessa mente que cria a confusão. Porque a gente tem duas. Aí chegamos na outra parte do assunto aqui, né? Tem duas. Tem a mente que cria a confusão e a mente que te tira da confusão. Temos que falar delas agora. Tem. Agora eu preciso saber as duas. É essa aqui. Porque a gente está muito, não, essa mente cria confusão e cria esse mundo de ilusão e eu estou no sofrimento e o que eu faço com meu filho doente, o que eu faço com o boleto, o que eu faço... Não tem saída isso aqui. Mesmo que você resolva o filho doente... Semana seguinte tem outra coisa. Sim, tem sempre um problema. Tem sempre. Quem está criando esse problema? E por quê? Da onde isso está vindo? Essa é a pergunta. Quando eu paro e entendo que existe algo além disso, como eu sei que existe algo além disso? Tem algum planeta caindo na nossa cabeça? Não, os planetas estão lá nos lugares deles. Tem alguma árvore fora do lugar? Não, ela nasce no lugar certinho. Como que o embrião vira um ser humano. Ou seja, existe outra inteligência. Outra. Que é muito maior do que essa aqui. Eu consigo me conectar com essa outra inteligência? É possível? Os seres humanos disseram que isso é Deus. Deus é um nome. Eu posso falar inteligência cósmica. Eu posso falar... força universal, o nome que eu quiser dar. O tal. Então, eu consigo me conectar com isso? Consigo. Porque existe entre uma mente e outra, esse que observa. Então, quem sou eu? Eu sou observador, por enquanto. Então, eu observo a confusão toda, mas eu também observo que existe outra coisa. E quanto mais eu aquietar mais eu escuto o outro. Sabe o que ela trouxe para cá, Natália Mestre? Não. Programa de filosofia que fizemos. Lembra do Bhagavad Gita? Sim, Bhagavad Gita. que eu achava muito difícil de falar, inclusive.
Você lembra quando a Arjuna, você também lembra? Você lembra quando a Arjuna, que representa todas as pessoas, está no campo de batalha, e do lado direito tem os Pandavas, ou qualquer lado, mas Pandavas de um lado e Kauravas de outro, para que você perdeu, não ficar perdidão aqui também, veja o programa de filosofia que é riquíssimo. Mas na cultura hindu, inclusive, tem essa ideia de, temos uma estrutura chamada de personalidade, que seria esse eu que nós entendemos que somos, e temos acesso a um pensamento superior, que seria o pensamento de divindade, ou a inteligência cósmica, e que ela tem virtudes, ela é outra coisa. E a gente está no meio, é uma escadinha ligando a personalidade, que somos nós, ao pensamento divino e essa inteligência cósmica, que tem um fio, essa escadinha. E a gente vive nesse fio, nessa escadinha, que é o campo de batalha, que é o Bhagavad Gita. E esse campo de batalha são essa nossa personalidade, que são os nossos vícios, sempre em luta, querendo tomar o espaço. E a parte da divindade, do pensamento cósmico, tentando, né, que são os Pandavas, que é o lado do Arjuna, tentando aquietar ou educar esses vícios. Porque não é para matar os vícios. A gente tem que ter... eu vou entrar em coisas mais complexas. Mas, enfim, eles têm um papel. A gente não pode ser apenas comandado por eles, que é uma diferença. Em que a gente vive nesse filete da conexão do mais alto com aquilo que é a parte nossa real de personalidade física aqui, que seria a personalidade. Mas que é apenas um entendimento nosso. Ajudei? Não, ajudou, mas como que a gente aterriza? A gente falou tanto de deixar meu pé aqui no chão. Mas tô voando, né? Mas eu tô voando, assim, tô realmente indo pra tudo quanto é lado, até esquecendo do microfone aqui. Na prática, Kátia, como que a gente consegue fazer algumas coisas, assim, pra, então, silenciar uma mente, escutar a outra? Como é que a gente faz na prática pra que isso saia? Sem a decisão, não adianta. Eu tenho que decidir que eu quero isso. Porque muita gente diz que quer, mas não quer. De verdade, tá lá na confusão e vai ficar. Então, sem a decisão de que eu quero sair da palhaçada, não dá. Eu vou sofrer até ser uma decisão do meu coração. Cansei. Deu. E aí, a pessoa tem que disciplinar-se. Por isso que todas as escolas, seja ela qual for, vai passar por um período de disciplina. Porque essa pessoa aqui é um poço de indisciplina. Sim. Quem quer acordar cedo? Ninguém. Quem quer sentar a bunda e meditar? Mas você Quer? Você se disciplinou. Disciplinou, exatamente. Você se disciplinou. Mas o querer não vem disso. A pessoa quer comer sorvete. Total, ficar deitada assistindo Ficar Netflix, deitado, com assistir brigadeiro, série. não tenha dúvida. É isso que essa pessoa aqui quer. Então, eu vou passar por um período de autodisciplina, reorganização interna, que é esse o que eu ensino. Para quê? Não é esse o propósito, ser reorganizado. Isso não é propósito nenhum. Isso é só para eu conseguir parar e tirar a atenção do criador da ilusão e pôr a atenção na real inteligência. E através da real inteligência, eu transformo a vida. Isso é a manifestação da vida que você quer. Como é que eu curo meu filho doente? Eu tenho o menor poder para isso. Mas se eu acesso essa inteligência cósmica, o filho milagrosamente cura. Por quê? Porque essa outra inteligência tem mais poder do que essa bagunça. Agora, eu, observador, preciso fazer essa escolha. E essa escolha. E essa escolha. Então, existe a mente errada, a mente certa, o observador no meio, que só tem uma coisa a fazer da vidinha dele. Escolher quem ele ouve. E normalmente a gente escolhe ouvir a mente problemática. Porque é o hábito. Não é porque quer. É porque é o hábito, porque não conhece outra coisa. Se a gente fosse colocar, por exemplo, Kátia, 90% dos cenários que a minha mente cria não acontece. Não. Eu acho isso. Porque como a minha mente, muito do que eu tô pensando, dessa inquietude, ela é sobre o futuro. E aí eu imagino esse futuro, eu crio esse futuro. Quando esse futuro acontece, ele nem é
o que eu coloquei Mas aqui o que você dentro. está falando ainda é uma projeção. O que a Kátia está Sim. falando é que isto não está acontecendo. Não, eu sei disso, exatamente isso. Porque assim, eu entendi que não tá acontecendo e o que eu também quero ir além é que não vai acontecer. Tipo, não está acontecendo e não vai, e nem vai. Porque o que acontece? A ansiedade, por exemplo, que é a qual eu sempre tenho que fazer um grande controle, é do tempo todo eu estar projetando o que vai acontecer no futuro, num cenário que está dentro da minha cabeça, que nem é real agora, né, pelo que a Kátia está falando, mas também não vai ser real lá, porque é como se eu estivesse já adivinhando o que vai ser, sabe? Acho que esse eterno adivinhar é o que me deixa muito nervosa. A sua mente tem um propósito ao fazer isso. Qual é? Não sei, tentar me preparar, Sim, tentar te proteger. me proteger. Então, note a mente tentando te proteger, criando o pior cenário possível. Então, nota. Você está observando isso. Você é esse que observa. Você é esse observador que nota a mente criando o pior cenário possível para te proteger. Pergunto, essa estratégia de autoproteção está funcionando? Não. Não está funcionando. Informe todo o seu ser agora que essa estratégia não está funcionando. Só informa. Com amor. Querida Nath, essa estratégia não está funcionando, meu bem. Quando uma estratégia não funciona, o que você faz? Uma nova estratégia. Não, você esquece ela. Abandona ela Abandona ela. Uhum. Essa mente aí é capaz de inventar uma nova estratégia? Sim, isso que é o pior. Vai dar certo? Não. Já tentou muitas, né? Opa. Já viu que não dá. Então, amorosamente, informe. Essa mente não sabe. Meu amor, essa mente não sabe. Agora, só abre a possibilidade de que outra mente sabe. Abre. Ah, tem outra mente que sabe. Você tem uma sensação interna de abertura, sim? E de felicidade. E de felicidade? Então, repita isso várias vezes no seu dia. Com essa calma, com amorosidade. E você vai ser surpreendida pela nova estratégia. Assim eu começo uma ideia de conexão com essa outra mente, Kátia? A ideia de conexão com essa outra mente é simples. Pôs atenção no pé? Já estava sem ele lá. Então, não perca o pé. Porque senão a gente voa. Tem que ter uma âncorazinha. Não perde o pé. Atenção no pé. Atenção na respiração. Agora imagine uma luz. Tem várias aqui para eu imaginar. Ela está ali em cima. Bem brilhante, bem bonita. Ela é amorosa. Ela te traz calma. E ela vai crescendo. Ela vai crescendo. E vai crescendo. Vai te tomando. Deixa a luz tomar você toda. E deixa a luz tomar essa sala. Nota a tua mente baixando a frequência. Os pensamentos vão ficando mais calmos. Deixa a luz entrar mais. Agora entrega para essa luz tuas preocupações. Entrega os boletos, o futuro, o filho. Entrega. Porque a gente não é capaz de resolver esses problemas. A mente do dia a dia não tem inteligência suficiente nem poder. Entrega. Quando a gente entrega, a gente se esvazia, dá um alívio, tira o peso. E fica assim um minutinho mais só. Note um vazio, note um espaço. Se houver pensamento, existe um pensamento, um espaço e outro pensamento. Tem um espaço aí. Põe a luz no espaço. Tira todas as suas preocupações. Relaxa. E faça isso
umas 2 vezes ao dia. Se conseguir fazer mais, não precisa passar de 3 minutos, é suficiente. Se conseguir fazer mais a cada várias horas, quanto mais você fizer, mais você fica nesse lugar. E você vai assistir a sua vida mudar milagrosamente. Prometo. E não, eu não tenho dúvida. Você sabe que ouvindo você, Kátia, me Nossa lembrou... senhora, eu fui para um outro lugar, a luz veio outra. Em mais uma sessão de cobaia da Natália. Jesus do céu, porque olha, só quero dizer que aqui, Kátia, eu já fui hipnotizada. Foi, mesmo. De verdade. Caiu em cima da mesa. Caí, tava aí no seu lugar. Não, tava aqui. Já fui fazer Assista o terapia episódio. dos cavalos. Maravilhoso. Maravilhoso, foi incrível, foi hiper elucidativo, maravilhoso. E agora fui para um lugar completamente louco, com a luz lilás na minha vida e voltei. Loucura, amiga. Maravilhoso. Esse programa, ele só me faz coisas incríveis. E é isso que a gente quer, amigo. Uma hora a gente vence essa ansiedade. Nossa Vamos lá. senhora, uma hora eu venço ela. É que você Para de lutar com ela. Exatamente. Essa é a coisa, é parar de lutar. É Você vê, impressionante. eu falo, ela não me ouve. Eu sou uma mente boa pra ela, mas não adianta. Na luta, igual o Você fala Bhagavad igual ela Gita. fala comigo, não fala. Não falo. Eu falo, sossega, Natália. Então, tem que falar o quê? Com calma e com amor. Eu Tá. falo, não é assim. Não, mas a Kátia falando, eu lembrei de uma pessoa que eu sigo. Aliás, sugiro que sigam a Kátia, porque ela tem Não, ela é maravilhosa. vale muito o conteúdo que a Kátia tem. E tem uma pessoa que eu sigo que realmente, enfim, para mim, conversa com tudo que eu entendo ser interessante, que é o Sadhguru. Não sei se você já viu. Outro dia, Sadhguru. S-A-D-H Isso. Guru. Tem um monte de perfil, tem que achar o certo. E um dia ele estava sentado, sempre muito tranquilo e sorridente, como sábios, né? E ele falando assim, o que você está pensando a sua mente está pensando. Aí vem, se você está pensando no que você está pensando, de novo, é a sua mente que está pensando. Fala assim, fica quieto, só fica quieto. Fica quieto. Porque se você está pensando, não é você que está... Algo assim, nessa linha. Eu falei exatamente o que a Kátia está falando. Assim, e ele fala muito do processo de realmente aquietar. E não pensar, porque pensar é algo produzido. Faz sentido, é isso? A gente não consegue não pensar. Não. Porque é igual dizer pro seu coração não bater. Exatamente. A mente vai pensar. Ela pensa. Ela é o produtor de pensamentos. O que você pode fazer é não dar atenção. Atenção, exatamente. Porque É uma TV ligada, é um rádio ligado, é um programa acontecendo e você olha Alheio. pro outro lado. Alheio. Na própria meditação, você não pensa. No caso da que eu faço, que é a meditação transcendental, você tem um mantra de repetição constante e dali a pouco você está repetindo o mantra, sei lá, é uma palavra específica, X. Você está pensando aquela, aí você fala, puta, o boleto, meu filho e o meu chefe, não sei o que, aí você briga com o marido, você responde, não sei o que, opa, pera, volta. E aí você vai. Então você não está deixando de fato de pensar em nada, mas você passa a focar a sua mente e distanciar Não é aquilo a ali. mente que está focando, a mente continua produzindo pensamentos, é a sua consciência que muda de lugar. Preciso aprender a falar isso corretamente. Mas é uma sensação deliciosa. Porque cada vez que você diz, a minha mente, você se misturou com ela. Total, é Sim. verdade. E para aprender a sair fora, a mente é outra coisa. A mente é o meu computador, é uma ferramenta, eu uso para fazer continha e lista do supermercado. Caraca. Ponto final. Quem sou eu? Eu sou essa consciência, eu sou o observador. Eu sou aquele que toma a decisão de não dar atenção aos pensamentos. Gente, eu tô olhando para Nota ali 1000. com a minha dúvida de e para que diacho somos consciências tendo que fazer isso se apenas eu podia estar conectada e ponto. né? Lila, Eu não cheguei no Lila. a brincadeira de Deus. Então, sacanagem isso. Temos que ter uma conversa. Temos que ter uma conversa, porque não É o curti. videogame. Não curti. Aliás, veio uma notícia que eu li ontem que tá mexendo comigo assim. Esse programa é tão maravilhoso, mas eu olho o momento da humanidade e eu fico tão chocado com o que a gente consegue fazer. Tão chocada. Preciso pegar até onde é que foi. 150x mulheres, 160 mulheres foram estupradas e queimadas vivas por 4.000 prisioneiros que se libertaram de uma prisão nesse país especificamente. Eu preciso pegar aqui. É um país no continente africano. E é um negócio assim...
É isso, é a bestialidade da humanidade. E realmente o ser humano é capaz de fazer isso. Então, como? E por que essas consciências estão vivendo isso? Essa Lila aí não curti a Lila. Há quanto tempo o homem faz isso? Desde sempre, Uhum. E por quanto tempo você acha que continuará fazendo? para sempre. Porque essa é a consciência do ego. Porque esse é o plano existencial que a gente tá. Porque isso é esta pessoa, nós, isso é o que é possível em nós. Se você consegue enxergar, isso se materializa em algum lugar. Qual é a única saída? É o acesso a outra inteligência. Temos que fazer isso chegar lá também. Eu quero achar aqui o local antes que eu bata nesse negócio Não, aqui. até porque Tô em choque. isso é algo que quando você vê também, Sim. o que você lê, tudo vai tomando a sua cabeça, né, Kátia? Por exemplo, eu acho assim, eu já tenho dificuldades de controlar minha mente sem notícias. Foi na República Democrática do Congo. Nossa. Só isso pra dizer. Eu já tenho dificuldade de controlar minha mente sem ler isso, por exemplo. Então, assim, já com as minhas próprias questões criadas e feitas, quando eu começo a me informar, assim, claro que não dá pra gente ser alheio, né? Não dá pra você não se informar, não saber. Mas, cara, elas te dão também um desespero, uma coisa que você começa a sofrer também. Então, eu acho que é constantemente a gente tentar acessar algum lugar que, sei lá, nesse lugar você tem uma paz também, porque senão quando você vê, você tá no caos o tempo todo. Então, como você faz para resolver o teu filho doente? Leva no médico. Não, você, além de levar no médico, claro, você vai parar, vai acessar outra inteligência. É o exercício que nós fizemos agora há pouco. Sim. Se as mulheres da República do Congo te afligem, se essa notícia te aflige, qual é o teu dever? Além de rezar por elas. Fazer exatamente a mesma coisa. Porque o único poder que esse tomador de decisões aqui tem, essa consciência tem aqui, o único poder que tem é decidir se conectar à luz divina, a Deus, ao amor cósmico e trazer isso. E ser esse canal para isso. Esse é o único poder que temos. Então, se você arrancar os seus cabelos, xingar o mundo, ficar desesperada porque a humanidade é assim desde sempre e continuará sendo, o que você está fazendo? Nada, só se estressando e fazendo mal pra você. Porra nenhuma. Além de porra nenhuma, não tenha dúvida. A não de ser, efetivo, nada. De efetivo nada, a não ser se estressando. Sim. Então, o que você faz? Senta, já que você gosta de meditar, conecta, pega teu japa-mala, mantra, conecta, e seja esse canal que traz isso, a princípio, para o teu mundo. É a única coisa que você pode fazer. É duro isso. Agora, se você faz, a Nath faz, eu faço, os meninos fazem, a Fran e mais 1 milhão de pessoas, o que será que acontece? A vibração é Aí outra. muda. O que será que muda aconteceria? a estrutura de tudo. Então, vale mais a pena eu arrancar os meus cabelos e me espernear, ou eu sentar, me acalmar, conectar com o que interessa e ser essa fonte de amor e paz no mundo. Sem dúvida. Sem dúvida. Nota mil. 10, nota 10, nota 10. E vários zeros depois. Então, vamos todo mundo fazer isso. É só isso, não é difícil, requer uma decisão, requer um pouco de disciplina. Ai, meu Deus. Vamos só falar da reorganização interna? Última coisa? Sim. Ui, eu vou botar aqui dentro, ó. Olha que bonitinho. Croze. Olha só o que vai ser temos. assim, né? Só pra gente finalizar, antes da Marina ficar com essa sirene, eu tenho trauma dessa sirene agora. Meu lado infantil, que aflora bastante de vez em quando. Kátia, a ideia dessa reorganização interna, como é que a gente então vai para isso um pouco na prática? O que você pode ensinar, então, a gente aqui? Eu sei que você já ensinou tanta coisa hoje, mas o que a gente pode fazer para tentar, então, essa técnica da reorganização interna e tentar silenciar esse caos mental? Ok, primeiro ponto, número 001. Foca no pé. Foca no pé. Foca no pé.
que significa coloque sua atenção no seu corpo. Porque a gente vive com a atenção aqui e a gente abandona o corpo. E eu ensino que o corpo é como um bebê, como uma criança. Se essa criança está chorando e você arrastando a criança, você não consegue meditar, você não consegue conectar com Deus, não consegue fazer nada. Eu tenho que primeiro olhar a criança. Então essa é a criança, a pessoa sob sua máxima responsabilidade nesta vida. Sim. Essa criança aqui tem que estar hidratado, nutrido, tem que brincar, se movimentar, tem que ser higienizado e tem que descansar. Olha que simples. Quem faz isso? Quase ninguém no mundo Quase de ninguém. hoje. Então, passo 1 eu vou me conectar com esta pessoa aqui e aplicar um sistema de autocuidado. Autocuidado. E quando eu começo a me dar um monte de coisa e cuidar desse bebê, acontece a mágica, que é que eu paro de exigir que os outros cuidem. Porque a gente quer que o companheiro ame, que o filho faça, que a mãe não sei o que lá, a gente quer dos outros. Então vamos autorresponsabilizar e começa por aí. Esse é um ponto. O outro ponto da reorganização é sair do artificial e voltar para a natureza, o máximo possível. Então, um pouco menos de eletrônico e conduzindo a sua vida para montanha, para o rio, para a praia, para o ar e conduzindo do jeito que dá. Daí tem todo um sistema de reorganização emocional e mental, que é praticamente meditação, né? Passinhos pequenos, né, para a pessoa aprender a meditar. Mas é a mente sã no corpo são e equilibrando isso. Essa é a reorganização interna. Mas isso é para a gente poder escolher direito entre as duas mentes e ir para a mente que fala a verdade para a gente. E trazer esse poder de amor e paz para a gente mudar o mundo. Eu sou uma idealista. Por favor. Eu quero mudar o mundo. Queremos. Queremos. Mas começa por mim. Sem dúvida. E pronto, é aquela coisa assim, devolve uma estrelinha pro mar. É isso aí, a gente começa, né, de... Agora ela bate nela mesma no Vocês pegaram? Deu pra ver? Ficou bonito? Gostei dessa minha nova tecnologia. Grita, é uma coisa É de hora louco. do boom. Fuck my brain. E na hora do boom, gente do céu, trazendo todo mundo de volta. Não sei se eu quero trazer todo mundo de volta. Eu tô na minha luz lilás ainda. Fica uma coisa assim. Mas a minha função aqui é colocar o boom na Natália. Ah lá. Abraça o Neil Armstrong, que é um caminho. Ai, meu Deus, Kátia, que loucura. Minha mente voltou, fui pra Nárnia, voltei. Que doideira, assim, Primeiro, que delícia de papo. Muito, muito obrigada. Você grata, Noêmia, por falar de Kátia. Kátia está aqui. Bem que ela falou que eu ia adorar e adorei. Eu não sei nem o que falar nesse boom, assim. Eu preciso praticar tanta coisa, sabe? Eu preciso, em primeiro lugar, tá com os pés no chão. Eu acho que eu olho muito pouco para isso, sabe? Eu acho que eu fico o tempo todo nesse caos mental. E... Sabe o que eu pensei? Foi assim, essa sou eu e essa é você. Nossa, você tá definitivamente, eu tô sempre voando. Eu tô segurando o balãozinho. Saca? Eu tô sempre voando, assim. E o pior é que podia ser um voar legal, né? A gente podia estar falando, a Nath tá sempre voando num mundo lindo e maravilhoso. Não. Ela tá sempre voando num cenário que vai ser catastrófico, sabe? Esse é o grande problema. Então, é me aquietar mesmo. Acho que eu quero tentar todas essas técnicas que eu aprendi hoje, de realmente entender que essa mente que vos fala é uma mente mentirosa. Acho que essa é a primeira consciência para mim, né? Que todo esse cenário caótico, esse 1000 coisas que eu penso em um segundo que me fazem então, produzir, não é você que né? pensa. A minha mente boa, que a minha mente errada pensa, que me faz no corpo sentir as sensações, porque isso é o complicado, né? Que é difícil a gente tirar da gente. Uhum. Que quando essa mente, ela tá pensando, o meu corpo tá sentindo. Eu tô produzindo sensações de mão suada, de desespero, de ansiedade, de batedeira, de tremedeira, do que for. Então, é realmente entender que existe essa mente, que essa mente não sou eu,
número 1 desse programa, somos coisas separadas, e que eu preciso acessar essa outra mente para cenários muito melhores do que esse, né? Então, eu vou praticar muito isso, porque é meu desafio de vida agora, falar, mente, fica quieta aí, Eu quero fazer eu quero outra. aqueles cartõezinhos de fidelidade da Nath e vai cumprindo uns carimbos assim, toda vez que ela é cobaia de alguma coisa. Já fui de várias. Corta a cena. Quando você completar 10, você vai ganhar. Você ganha uma experiência. A Natália andou no avestruz, sim. Muito É bom. impressionante. Natália comeu um novo objeto, sim. Muito bom. Olha, pera, deixa eu voltar. Pro meu boom, tem uma coisa que eu às vezes falo e que agora eu tenho que renomear tudo, Kátia, porque eu falo assim, às vezes a gente tem que parar e entender quem tá falando. Quem que tá falando? É a Marina criança insegura de não sei o quê, é a Marina raivosa, porque tem todos esses... Nós temos muitos lados e vozes em nós, né? E eu falo, quem que tá falando? E quem que eu quero dar atenção para? Mas na prática é quase não ter nada de... Porque tudo isso é da mente errada. Então se tá gritando, se tá falando, se tá... Não é. É muito mais no silêncio dessa conexão que aí eu vou sentir o que de fato tem que ser sentido e não pensado. Tá mais ou menos por aí? Sim. Aê, nota 10! Então, gente... eu vou parar de falar, vai que piora a minha nota. Com você! Ela tem que manter o status de boa aluna. Ela vai na CDF, frente. paca, senta no primeiro lugar. Eu sempre fui CDF também. Eu trouxe uma maçã para você. Ai, gente. Não, eu não era essas Eu me retiro irritantezinhas. daqui, porque eu era um fundão. Ai, o Luca, viu? Puta, meu O filho. fundão. Olha lá. A galera olha do lá. fundão. Galera do fundão. Chamavam minha mãe lá porque eu falava muito, eu distraía os colegas. Era isso aí. Mas eu era Só boa ficava aluna. aquela... Mas eu era boa aluna, tenho que deixar claro Você era isso. mais irritante ainda. Exatamente Mais isso. irritante. Que chamava minha mãe e falava assim, olha, a Natália é uma excelente aluna, só que ele atrapalha o desempenho do resto das pessoas. E aí, não é bom, né? Maravilha. Deu nisso, amiga. Chupem amigos de classe. Depois de um programa filosófico, chupa mundo. E agora com você, o boom, Kátia. O boom. A gente assiste a mente igual uma pessoa que assiste um filme. Igual assiste um programa, assiste um filme. Aqui, assim. Fala de novo? Não, tudo bem. Fala, Você tá- Pode ser? Tudo bom. A gente assiste a mente como alguém que assiste um filme. Então, quando você assiste um filme, o que acontece? Você tem reações. Você se emociona. Sim. E olha só como a gente gosta de se emocionar. A gente busca que tipo de filme? Os mais dramáticos, os que a gente se emociona mais. Então, essa é a mente. Ela adora produzir filmes dramáticos. E a gente adora assistir esses filmes dramáticos. O resultado disso são as emoções e as reações físicas. Agora, se eu estou descontente com as emoções e reações físicas, eu tenho que saber que elas existem, que tá tudo bem, eu estou sentindo isso porque eu assisti esse filme. Eu tenho que mudar de canal. Isso! Então, eu preciso... É legal, eu estou curtindo o frisson emocional, estou curtindo, tá legal? Tá bom, continuo assistindo o filme. Ai, cansei. Então, eu tenho que saber o que está acontecendo. É apenas um resultado do filme que eu estou assistindo na minha cabeça. Não é nada mais do que isso. Não tem desespero. Não tem que nada. Relaxa, relaxa teu corpo. Põe atenção no pé, respira. Saiba que tem outra coisa. Desvia o olhar da TV um pouquinho. E aí, quanto menos atenção, mais a mente vai mudar o filme. Porque a mente tem um algoritmo, igual o YouTube. Gente, é que eu sou uma pessoa muito séria, mas a minha mente... A mente errada que você está falando aqui comigo, ela tira uns sarros muito idiotas. Você falou, eu falei assim, sai do filme de terror e vai pro Silvio Santos. Pensei que eu... Vai. Era divertido, né? Era legal. Era legal. Bons domingos com o Bons Silvio. domingos. Não, o meu eu fico pensando que o meu algoritmo é o algoritmo do caos, Do assim, caos. sabe? Ele Se entrega... fizesse um divertidamente com você... Não, ia ser muito Você engraçado. imagina como seria o cérebro de Natália?
Ansiedade. Quando fizeram com a da ansiedade, eu via a Natália, eu falava, caraca, é a Natália. Não, é verdade. O meu algoritmo é um algoritmo assim, caos, assim, danger, galera. Tá todo mundo em pânico. Danger! O meu bonequinho, ele tá sempre correndo, coitado. Tipo, sem motivo nenhum, mas ele tá tipo, eu acho que eu sou a alegria que falo, vamos tentar resolver. Eu sou... Mas irritantezinha. Eu sou tipo, ferrou, galera. Aconteceu ainda, já ferrou, vamos se unir e resolver, sabe? É uma gestora de crise da mente dela. É uma merda essa posição. Eu não quero mais ser gestora de crise. Quero ser a roteirista. Boa! Vou fazer essa troca. Boa! Passar de gestora de crise pra roteirista, essa é a melhor frase do meu dia hoje. Nossa, bota no post. Vou sair de gestora de crise pra roteirista. Kátia, o que você acha? Gostei. Eu acho que acabou. Ai, que tristeza. Queria mais muitas horas. Acabou, Natália Messi. Mas muito lindo isso. Kátia, muito obrigada. Obrigada, Olha, eu vou dizer que tu deu um boom na nossa mente. Nossa senhora, deu mesmo. Como fazia tempo, hein? Fazia tempo. Caceta. Fazia E olha tempo. que a gente procura sarna pra se coçar aqui. Exatamente, a gente gosta. Que é uma coisa maravilhosa. A gente só traz gente que dá boom na cabeça. Mas você, Kátia, hoje nos levou pra outro plano astral. Gostei. Conseguimos fuck the brain? Nossa, Conseguimos. total. Tem gente que tá até agora assistindo falando, vixe, pera lá, volta aqui, deixa eu entender isso aqui, vamos lá. Aquele meme da Nazaré que ela tá fazendo conta. O Marcelo vai botar, você quer botar que ela Marcelo vai botar. começou com a mente não é você, já começou. Raiz quadrada de 2, vai a... E já separa isso para um corte. Vai ser isso ótimo, gente. Já estamos editando o programa e fazendo. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Por favor, comente. Gente, vocês piraram a minha cabeça. Comente o que aconteceu, o que você pensou, o que você pode contribuir com isso. E vamos repassar esse conteúdo para mais pessoas. Atenção, se você não se inscreveu, por favor, se inscreva. YouTube, @canal FMyBrain. Atenção ao Spotify, @FMyBrain. E ao nosso Instagram, @FMy. .brain. Se a sua mão não vem, eu vou, entendeu? @FMy.brain. Até quinta-feira que vem, às 18 horas. Tchau, tchau. Fuck my brain. Fuck my brain.